de sucesso. Olá, estamos no ar em mais uma edição do programa Criadores de Sucesso. Por aqui, já voltamos do recesso, estamos a todo vapor para trazer as novidades da pecuária nacional até você. E iniciamos a nossa edição com uma visita da Alta Genetics à Fazenda Camparino. Espia só comigo. A pecuária é um dos principais pilares para a economia brasileira. E para seguir crescendo, é fundamental investir em conhecimento, tecnologia e trocas de experiências. Com esse objetivo, a Alta Genetics proporcionou uma visita à Fazenda Camparino, permitindo que todos conhecessem de perto o tradicional processo de seleção com o crivo do seu Zé. Que coisa boa reunir tantas pessoas. A gente vê que o seu vô, ele rejuvenesce, né? Com tantas pessoas aqui presentes, ele fica tão feliz e aguardando todo mundo mesmo. O meu é muito gratificante pra gente, né? A gente sabe que a gente tá aqui em Castres, na divisa da Bolívia, sabe o quanto é difícil para chegar até aqui, né? Então a gente fala, quando a gente recebe amigos aqui, é porque realmente eles querem vir conhecer, né? E a Camparino, a gente procurou mostrar um todo da Camparino, o que tá acontecendo, o gado, o formato de carcaça que a gente tá buscando, o animal. Vai mostrar aí bezerras, bezerros, vacas paridas, doadoras, mostrar o todo da fazenda, mostrar as pastagens. A gente fala, a fazenda é o motor do negócio. Se a fazenda acabar, acaba tudo. Não tem gado, não tem genética. Então a gente procurou mostrar o todo da Fazenda Camparino. Mostra um animal bem avaliado, um pior avaliado, mas com um biotipo totalmente diferente. Aí bagunça a cabeça da turma. A gente realmente gosta de mostrar isso para botar a turma para pensar, né? Ver que rumo a pecuária nossa está indo, né? Então é uma troca de experiência, né? A gente às vezes tem alguma experiência para passar para eles, eles passam para a gente. E uma programação super especial preparada pela Alta hoje aqui na Fazenda Camparino. Não teria lugar melhor para vir, né? Um lugar tão tradicional, com tantas histórias e mostrar um pouquinho dessa evolução da Camparino em tantos anos de seleção. Sem dúvida, a Camparino é uma amiga, né? Seu Zé, Dona Edilza, Ronan, Matheus, todo mundo aqui sempre nos recebeu muito bem. E ver em loco a Camparino, visitar novamente, ver esse trabalho fantástico em cima de avaliação genética, em cima de um biotipo, o biotipo clássico, né, da Camparino, que você bate o olho e você conhece um touro Camparino de longe. E é isso que faz o sucesso da Camparino, a entrega dos animais, os animais que entregam desempenho, peso, habilidade materna. Então, sem dúvida nenhuma, hoje é uma das principais fazendas do Brasil, né, em termos de média de leilões, em venda de sêmen. Então, esse sucesso é fantástico. E eu vou brincar aqui com a situação, porque faça chuva ou faça sol, a gente tem que estar no campo adquirindo experiência, né? Sem dúvida nenhuma, graças a Deus, chuva abençoada, é sinal de fartura, né? Faça chuva, faça sol, a gente está no campo levando conhecimento e trazendo nossa equipe para conhecer esse trabalho fantástico da Camparino. Fala assim que seu Zé é um livro aberto, né? Você vem na Camparino para duas coisas, escutar e observar. Então, o interessante disso aqui da Camparino novamente foi no processo de seleção deles, né? Com o futuro herdeiro, tudo isso, o Matheus, que também conhece muito bem o gado, a gente recorreu. Hoje não foi os piquetes, o interessante foi no pasto, foi ver os pastos, recorrer os animais que vão ser comercializados ao longo do que resta do ano. Mas sempre muito interessante e sempre se aprende alguma coisa nova quando a gente vem na Camparino. Mas como você falou, com o seu Zé, é um livro aberto, é sempre aprende e é bom escutar e observar. Camparino vem para escutar e observar. Para enriquecer a visita, criadores e entusiastas estiveram presentes, compartilhando experiências e, é claro, levando para casa novos conhecimentos. Eu acho que a importância de a gente ser essa convivência muito boa, proveitosa. Todo dia que você vem aqui na Camparino é muito sucesso, que a gente vê a melhoria do rebanho. O seu Zé preocupa com todos os detalhes de uma pecuária e você vem aqui, é uma aula que nós temos, é um aprendizado dia a dia. Eu, graças a Deus, tenho essa oportunidade de vir várias vezes aqui e cada dia que eu saio daqui, aprendi muitas coisas. Vir a Camparino é um privilégio que poucos têm e conviver com o seu Zé Humberto é um presente que Deus nos permitiu, tá? Eu acho que ele e a Dona Edilza recebem muito bem, são seres humanos de valores incontestáveis, né?
Agora, o que me deixa muito feliz é que a gente percebe que o seu Zé sempre esteve preocupado e que ele está fazendo um projeto para daqui mais 30 anos. E o tamanho do ser humano é o tamanho do seu sonho, o limite do ser humano. E o seu Zé é uma pessoa que todas as vezes que eu venho aqui, está projetando um projeto para 5 anos para frente, então é uma pessoa que ele está sempre tentando evoluir de alguma forma. Quando a gente veio para cá, a gente viu que ele tinha feito uma evolução monstruosa em termos de carcaça, em termos de conformação, de precocidade. E hoje eu vejo uma preocupação muito forte dele em relação ao racial. E sem raça, Mel, não se preserva uma espécie. E o seu Zé tem consciência disso. E quem tiver percepção de ouvi-lo e pensar no que ele diz, com certeza vai estar um passo à frente sempre. Um dia repleto de risadas, conversas e uma excelente aula com o mestre do Zebu. A verdade é que foi mais do que uma simples visita à fazenda. Foram momentos de aprendizado e uma imersão na tradição de mais de 60 anos do criatório. Um encontro que deixou a todos com uma bagagem reforçada de conhecimento. E continuamos por aqui porque a nossa programação não para. Dessa vez você vai conferir um bate-papo super importante sobre pecuária e sustentabilidade com a nossa repórter Victoria Bissago. Sustentabilidade é um tema debatido em diversos setores e na pecuária não é diferente. Inclusive, a prática de uma pecuária mais responsável, ela não é somente benéfica para a propriedade, mas também para o meio ambiente como um todo. E é para falar deste assunto que nós abrimos as portas da nossa produtora para receber o Luiz Orcílio, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, também é chefe adjunto de transferências de tecnologia ali da Embrapa. Luiz, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto. Eu queria que você começasse explicando quais são as características de uma pecuária sustentável. A pecuária sustentável é uma pecuária que respeita os 3 pilares, que é o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. Tudo isso precisa estar em uma harmonia. Os produtores, eles estão muito antenados com essas questões de produção, né, de bem-estar animal, de biodiversidade, de preservação. E quais são os desafios que os produtores eles vêm encarando ao aplicar uma pecuária sustentável nas propriedades? Hoje você tem as questões econômicas que impactam muito no processo, né? Então o que acontece, Vitória? À medida que você tem um mercado instável, onde preços de insumos aumentam e preços do produto reduz, isso diminui a competitividade do setor e isso causa um impacto no pilar econômico, né? Então, assim, como você pode diminuir esse impacto? De certa forma, você ter uma pecuária mais eficiente e uma pecuária mais intensiva, para que você consiga, em escala, reduzir esse impacto da diferença econômica. Técnicas de eficiência na produção pecuária, na produtividade, de um manejo correto de pastagens, de uma boa correção do solo, de uma fertilização, de uma boa genética, de uma boa nutrição, fazendo com que a gente consiga produzir mais num espaço menor de área. E isso faz com que a gente produza mais, também com custo estável, reduzindo o impacto no produto final. Então, essa é uma forma de você minimizar, né, o impacto econômico para não afetar os outros. O social, você transfere essas questões de benefícios para a sociedade, conservando aí o meio ambiente.
Luiz, a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, um dos estados do Pantanal, e também a gente sabe que a pecuária é o setor econômico mais forte ali do Pantanal, e a gente não pode deixar de mencionar que esse bioma está em chamas. Como que a pecuária ela pode auxiliar para minimizar esses incêndios ali na região? Incêndios fazem parte, queimadas fazem parte do processo natural das savanas. Eles estão ali, eles vão acontecer de forma mais intensa em um ano, de forma menos intensa no outro. Vai depender da condição climática, do volume de chuvas na época da seca, do volume de chuvas na época das águas, da quantidade de animais que estiverem lá. Os bovinos, eles convivem de forma harmoniosa, controlando o ambiente de forragem, minimizando os efeitos de incêndios graves, né? E através do seu próprio consumo de forragens. Então, a gente enxerga que a pecuária ela é uma alternativa não só de minimizar esses impactos ambientais, quando bem conduzida, como também de gerar receita, porque o Estado não vai conseguir preservar isso tudo. Não há uma outra forma. Existem outras atividades realmente relevantes, importantes, mas é uma área muito extensa que precisa gerar renda para que as pessoas cuidem do Pantanal. São os proprietários de terra. Mais de 90% da área do Pantanal está na mão do produtor, na mão dos fazendeiros. Então, é muito importante que nós demos alternativas de gerar receita econômica para que esse ambiente seja cuidado. Em 2021, Luiz Orcírio, junto ao também pesquisador Urbano Gomes Pinto de Abreu, publicaram um estudo que debate o uso do boi em áreas de incêndio, atuando como um bombeiro. Esse termo foi apresentado pelo pesquisador Arnildo Potti e se refere à função do pastoreio do gado na proteção ecológica. Na realidade, os bovinos, eles diariamente consomem uma quantidade de material forrageiro que está naquele ambiente, né? Esse material forrageiro é composto de carbono, né? São a celulose, hemicelulose, compostos fibrosos que são consumidos pelo bovino, que fazem parte dessa composição de celulose que, quando não consumidas, permanecem no ambiente, eles secam e passam a então ser uma massa possível de ser queimada, um combustível ali armazenado para ser queimado. Isso significa que um bovino que consome de 20 a 25 quilos de material forrageiro por dia, ao longo de um ano, pode retirar mais de 9.000 quilos de matéria propensa a queimar. Ou seja, o boi retira a gasolina que faz as chamas se alastrarem. Por isso, o termo bombeiro. Pesquisadores também concluíram que, além de tirar o combustível de propagação das chamas, os bovinos também consomem a matéria natural, que na época de cheias emite mais metano do que se tivesse sido consumida. Ou seja, você tem um benefício duplo, né, para o próprio ambiente, né? Então é realmente muito relevante o papel do bovino de uma forma controlada, equilibrada, nesse ambiente. Luiz, a gente está caminhando para o fim dessa conversa e eu quero finalizar com uma pergunta mais subjetiva. Você é pesquisador, então você vive diariamente a pecuária, também vem de uma família de pecuaristas, a gente estava conversando, você é produtor. E como que você enxerga o futuro da pecuária? Eu sou, de maneira geral, otimista, né? Eu acredito sim, né, que nós vamos demonstrar isso tudo, os benefícios para o ambiente, para a sociedade, benefício para o ser humano, né, da importância de produzir carne bovina para a sociedade. E sim, nós vamos conseguir mostrar aí para a sociedade
a importância de se ter a pecuária, a produção de carne bovina para o mundo. I think to myself, oh, what a wonderful world. Vamos para o primeiro intervalo comercial. Na volta, você continua conferindo a nossa programação. Não desgruda daí. Estamos apresentando Criadores de Sucesso. Nós vivemos o melhoramento genético em tudo. Voltamos a apresentar Criadores de Sucesso. Já estamos de volta e que tal descobrirmos um pouco mais sobre a ferramenta da eficiência alimentar, utilizada na genética aditiva? Como é gostoso falar sobre as iniciativas da genética aditiva, sobre o pioneirismo, a busca por sempre estar levando mais tecnologia para dentro do projeto. Lá na Fazenda Canaã a gente sempre fala Centro Tecnológico Hélio Martins Coelho. E agora o maior centro de eficiência alimentar do Brasil. Nesse momento isso traz mais expectativas para o mercado e com certeza para vocês da ponta, né? Com certeza, Isa. Para a gente é uma grande satisfação estarmos participando deste momento tão importante para a pecuária nacional. Não somente para a genética aditiva. A gente sabe o impacto da genética aditiva em toda a pecuária nacional. E a gente ter essa genética voltada para a eficiência alimentar, que vem da genética aditiva, faz total diferença para o mercado nacional. Ela vem reforçar o compromisso da genética aditiva com o pioneirismo e também com a manutenção da qualidade. Eu acho que isso é o mais interessante, porque você se tornar referência é excelente. Mas você se manter referência é o grande desafio e é algo que a genética aditiva tem feito com excelência. Para quem não sabe, o que é eficiência alimentar na prática ou de uma maneira muito simples, Gi? Ótimo. Eficiência alimentar é a capacidade do animal ingerir menos alimento que o esperado sem comprometer o seu desempenho. A gente sabe que a alimentação ela representa a maior parcela do custo de produção. Então, quando a gente consegue identificar, selecionar e multiplicar esses animais que têm o potencial de consumirem menos para ganharem mais, com certeza a gente vai estar potencializando a lucratividade e a rentabilidade dos rebanhos. Ou seja, é o animal que come menos e engorda mais. E aí, por que agora a gente está aqui fazendo essa entrevista? Porque a gente vive um momento de expansão. Da prova de eficiência alimentar lá na Fazenda Canaã, a gente agora vai ter a avaliação das fêmeas. Por isso será o maior centro de eficiência alimentar do Brasil. Olha, na genética aditiva nós já temos avaliados quase 6.000 machos para eficiência alimentar. E agora, com essa expansão, nós temos capacidade também de avaliar todas as fêmeas das safras a serem produzidas. Isso é fundamental. A gente sabe que no melhoramento genético, o resultado de um bezerro, ele vem de 50% do potencial genético do pai e 50% do potencial genético da mãe. Então, quando a gente tem essa fêmea também identificada e selecionada para eficiência alimentar, o progresso genético ele é muito interessante. Sem contar o fato de que a matriz é a categoria animal que maior tempo permanece na fazenda.
gente sempre fala que a fêmea ela é o patrimônio por conta disso, porque ela fica muito tempo para emprenhar e parir, emprenhar e parir. Então, uma fêmea que tenha sido avaliada para eficiência alimentar, ela, dentro dos acasalamentos que forem feitos, ela vai otimizar muito esse lucro em busca de mais produção de proteína vermelha, né? Com certeza, esse é o caminho. A gente olhar para o rebanho como um todo e olhar sempre a próxima geração como um resultado de fêmeas e machos bem selecionados. Então, quando a gente tem fêmeas também muito bem avaliadas e com informações fenotípicas, todo rebanho que participa daquela avaliação genética irá ser beneficiado também. Uma dúvida minha, porque a gente fala muito sobre o GND, o ganho de peso, mas isso é diferente da eficiência de consumo alimentar, né? Perfeito. Obviamente, o ganho de peso ele é fundamental. A gente sabe que as características ponderais, elas têm um impacto muito grande no quanto que aquele animal vai valer, ou seja, no quanto que a gente está agregando de valor para ele. Agora, quando a gente olha características de eficiência alimentar, a gente está olhando para características que vão diminuir o custo daquele animal. É muito interessante, Isa, porque a gente até está trabalhando agora com 2 grupos de animais diferentes. Ambos com o mesmo tipo de ganho de peso, ou seja, ambos ganharam peso de maneira muito semelhante. Porém, um grupo precisou consumir cerca de 20% a mais do que o outro grupo para o mesmo desempenho. Quando a gente olha em termos financeiros, isso tem um impacto muito grande. Imagine você trabalhar na mesma área com 100 animais ou 120 animais. Coisa que também tem uma certa correlação são com as características reprodutivas, né? Isso mesmo, a gente tomou muito cuidado no rebanho genética aditiva para que o cronograma fosse organizado para que as fêmeas fossem testadas antes do desafio de precocidade. Então, quando essa fêmea for desafiada à precocidade, a gente já sabe se aquela fêmea foi eficiente ou ineficiente no uso de alimentos. Quando a gente pensa em fisiologia animal, o animal, primeiramente, ele precisa de energia para se manter, para produzir, seja ganhar peso, no caso de animais de corte, e depois energia para a reprodução. Quando a gente tem um animal que demanda menos energia de mantença e consegue ter um bom ganho de peso, rapidamente a gente vai conseguir atender aos parâmetros reprodutivos. Então a gente já tem estudos hoje que demonstram que fêmeas eficientes na utilização de alimentos têm também uma melhor propensão para precocidade reprodutiva, para conseguir reemprenhar, para conseguir manter as características reprodutivas daquela fazenda em um nível de excelência. E Gi, falando um pouquinho sobre a parte prática, como é que vai funcionar, quanto tempo que é, né, de prova, quantos animais de capacidade, como que vai ser o planejamento daqui para frente? Perfeito. Isa, as provas de eficiência alimentar, elas fornecem dados que vão para os programas de melhoramento genético. Então, para isso, a gente organizou todo o cronograma de provas da genética aditiva para que toda a safra seja testada sem atrapalhar também a avaliação de outras características que também têm impacto econômico. Todo esse cronograma, essa organização das provas, ela foi realizada pela nossa equipe da ponta, em conjunto com a Melhora Mais e em conjunto também com a equipe do GenePlus. Então isso forneceu para a gente um embasamento técnico muito interessante para que todos os animais sejam testados de uma maneira muito correta, com muita qualidade. Essas provas, elas precisam ter, pelas regras, no mínimo 35 dias válidos de consumo e 42 dias válidos de pesagem. Acrescido a isso, mais o tempo também de adaptação desses animais. Então a gente pode trabalhar ali com tranquilidade uma prova com cerca de 60 dias de duração para que esses dados sejam minerados, sejam lapidados e tenham qualidade suficiente. Se a gente for para os programas, para os sumários, isso tem uma influência que a gente consegue ver nas planilhas, né? Com certeza.
A gente tem que lembrar, Isa, que a genética aditiva realiza provas de eficiência alimentar desde 2016, em parceria com a Embrapa, e no Centro Tecnológico Dr. Hélio Martins Coelho desde 2018. Então a genética aditiva já testou muitos animais, já selecionou muitos animais e por isso tem um impacto muito grande. A gente tem um material muito interessante que é a Efficiency Tour. É um guia de touros eficientes nas centrais de biotecnologia. Na nossa última edição, nós estamos com 122 touros eficientes. Esses animais eficientes, eles precisam ser até top 10% para índice, seja MGTE ou IQG, até top 10% para acabamento de carcaça ou espessura de gordura e até top 10% para DEPCAR. A gente entende que são touros eficientes. Desses 122 animais da última edição, mais de 50% possuem na sua genealogia direta, ou seja, pai ou avô materno, touros genética aditiva. É muito interessante também, Isa, quando a gente olha os animais eficientes presentes nesses programas de melhoramento genético. A gente faz uma busca também na NCP e no GenePlus dentre os animais mais eficientes, os 50 animais mais eficientes em cada um desses programas, levando em consideração que também sejam animais muito bem avaliados para os índices e para a qualidade de carcaça. Na NCP, dentre esses 50 melhores animais bem avaliados para eficiência alimentar, nós temos 38 animais que vêm de genealogia direta da genética aditiva. No GenePlus, 32 animais, dentre esses 50, que vêm de genealogia direta da genética aditiva. Ou seja, dentre esses animais eficientes presentes nos programas de melhoramento genético, a genética aditiva, a genética REM, tem um impacto muito grande, uma importância muito grande, dada essa importância do pacote tecnológico ofertado. A gente está falando aqui do berço do Nelore produtivo. Então, todo esse pacote tecnológico feito com muita qualidade tem um impacto muito grande também em vários outros rebanhos de importância nacional. É isso daí. Mais informações, gente. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre eficiência alimentar, tem as redes sociais da Ponta e também acessando o site da Genética Aditiva, que vai estar aparecendo aqui na telinha. E agora vamos acompanhar o desempenho excelente dos touros do Nelore VC. Hoje foi dia de dar uma olhada nos animais no curral, com o time da Alta aqui presente junto com a gente. Rafa, uma Motorama muito especial e não é à toa que vocês têm a Nelore VC como uma parceira de vocês, né? É isso aí, Isa. É muito gratificante vir aqui no Nelore VC e poder acompanhar de perto o trabalho desse parceiro e amigo que é o Guto. Eles têm já 2 touros na Alta, o 7204, o 7044, que dois reprodutores que representam muito esse trabalho de seleção dele, um trabalho criterioso, buscando muito biotipo equilibrado de fenótipo, costela, perna, estrutura, pelagem. Ele é muito criterioso nesse ponto de seleção de fenótipo, mas respaldado por uma avaliação genética equilibrada nos 3 programas. Então, sempre que a gente acompanha o Guto, ele vem falando de biotipo, avaliação equilibrada, nada muito extremado, mas com equilíbrio muito forte nas características. É isso que a gente vem visitar a Nelore VC e enxerga no curral. Então, tudo aquilo que ele fala e faz, isso é importante. Então, o Guto ele é um criador muito criterioso, não é à toa que o 7204 e o 7044, que já está na bateria nossa, são 2 reprodutores que o mercado compram e compram muito bem. Desses 2 touros que estão já lá na bateria, o que a gente pode falar sobre eles? O 7044, um dos touros hoje líder para habilidade materna, que é uma característica que o pessoal tem buscado muito, já que o Nelore é uma raça mãe, né, que a gente fala, seja para rebanho comercial ou mesmo para cruzamento.
Então é um touro líder, e o 7204, um touro muito buscado para quem faz touro, um touro de um biotipo muito interessante, racial, um touro de um frame mediano, um touro bem interessante aí para quem busca fazer touro, e não é à toa que a junção, a gente inclusive encontra clientes que vai na alta e compra os dois touros, um para fazer base e o outro para fazer touro. Esse equilíbrio é muito interessante. O Guto, quando ele ofereceu os dois touros para alta, inclusive foi o ano passado, eles estiveram no pavilhão da Expo Genética nosso, depois eles foram para a Central, já saíram do pavilhão com fila de espera, atendendo pedidos, mostrando que realmente o Nelore VC hoje está sendo buscado, essa genética, e é por isso que esse ano a gente está aqui e novidades vão chegar na Central logo logo. Último intervalo comercial da nossa programação, voltamos em instantes. Estamos apresentando Criadores de Sucesso. O resultado de 3 gerações na pecuária. Uma genética com base centenária e extremamente sólida. O Nelore VC é reconhecido pela produção de animais eficientes e produtivos. Excelência por resultados. Resultados por excelência. Voltamos a apresentar Criadores de Sucesso. Chegamos ao nosso último bloco e nada melhor do que conferirmos um pouco mais da história do rei do Nelore Mocho. Ricardo Gouveia é quem chega à sua telinha. Estar aqui em uma das casas dos mocheiros que são uma referência na pecuária seletiva. Seu Ricardo Gouveia, Nelore RG, esse nome tão difundido hoje na pecuária. A gente tem tantos touros de Central, né, seu Ricardo? São 38 anos de seleção e 38 anos focados em produtividade. A gente fala muito dessa palavra hoje, né? Produtividade, mas aqui vocês têm um olhar muito aguçado de unir racial com as avaliações genéticas. Por isso que a gente tem aí animais que têm progênies esparramadas em leilões, mas também na pecuária de corte, né? Focado realmente em DEPs que tenham aí resultados muito positivos. Quando eu comecei a mexer com o Nelore Mocho, meu pai já mexia. E eles falavam que era mochim. E eu brinco que fala que foi um bullying que me fez crescer. Porque eu comecei a fazer, eu falei, eu quero fazer um Nelore de chifre sem chifre. Para mim poder concorrer com esse Nelore de chifre, para mim poder vender a minha mercadoria. Pode comparar, por exemplo, vamos comparar uma boiada de chifre e essa mocha. Ela vai pesar a mesma coisa, ela vai produzir a mesma coisa, a vaca vai dar o mesmo leite, entendeu? Para ninguém falar que tem uma diferença. Porque para mim não tem diferença, a diferença é só o chifre. O que o senhor aprendeu com o Nelore Mocho? Isso vem há muito tempo, é uma paixão do jeito que veio do meu pai e tal. Você apaixona pelas coisas do pai, o pai é o espelho da gente. E eu apaixonei pelo Nelore Mocho e comecei a fazer Nelore Mocho e comecei a melhorar o Nelore Mocho. Aí você chega no estágio da vida sua que você começa a fazer uma autocrítica. Por que eu mexo com isso? Por que eu acho que esse é melhor? Aí você começa a fazer as ponderações. E eu fiz as ponderações e você só pensa, qual que é a raça que mais se tem no mundo? A Verdin Angus. Ela é mocha, certo? É uma das raças mais puras que existe. Todos os gados que chegam, por exemplo, Cimental, Limousin, que chegam nos Estados Unidos, eles fazem mocho. E esse povo é um povo bem na nossa frente. São vários anos de seleção na nossa frente.
Por que eles fazem isso? Porque eles querem o animal para tratar em coxo. O animal que trata em coxo, que não tem chifre, é muito mais fácil, porque ele não tem como machucar o outro, não tem como estragar o couro, não machuca os funcionários, né? Não tem perigo de, por exemplo, vai xeringar um gado, trabalhar num manejo de gado no curral, não tem esse perigo, né? Uma vaca de chifre é perigoso, manda num cavalo, fura a barriga de um cavalo. Todo mundo vê hoje em dia que o povo quer o de chifre, mas quer o do chifrinho pequeno, tudo por causa disso. Então, se eu estou fazendo um que já não tem o chifre, eu já saio na frente. Uma coisa que me chama a atenção desses touros de central, hoje vocês têm muitos que vocês já identificam como homozigoto, né? Ou seja, mais certeza de passar para frente esse animal que vai nascer sem o chifre. Quando a gente tentou fazer isso via estudos de laboratório, não demos conta. A gente faz isso via anotações mesmo da fazenda, a gente aqui mesmo. Então a gente tem a identificação por anotações, entendeu? E não falha, a gente garante, é o mais importante, porque tem muita gente que fala acho. Essa palavra acho não resolve, tem que ser positivo, né? A gente fala e garante. Dá para perceber que essa parte de anotações, de ter mais informações precisas é algo muito forte em vocês, né? Tanto em você como no Ricardinho. Eu, inclusive, ontem tentando apertar de lá de cá, falei assim, depois do Vencius tem um touro assim atual que é o preferido? Ele falou assim, não, tem uns 3 aí, mas eu quero esperar nascer produção, eu quero ver realmente como que vai ser a avaliação para frente. Então, esse olhar focado em uma peneira fina, bem criteriosa, é o que faz vocês chegarem nesses indivíduos aí que são bem avaliados, mas também que vocês olham quando vai nascendo a produção dos bezerros, a evolução, o desempenho na fazenda. O animal precisa ser filho de um boi bom e de uma vaca boa, porque eu quando era novo, o pessoal falava assim, vaca é forma. Não tem nada de forma, ela é 50% da genética é dela. Então, se a vaca é boa, o touro é bom, você já descobriu o animal nasce bom, você fala, esse vai ser um grande touro. Mas você acha que vai ser um grande touro, você tem que esperar a produção dele. E aí a gente espera a produção para depois falar. Para a gente não ser pego em contradição, falar, mas você achava e não deu certo, tal. Não é? Deixa de ser paixão para realmente não ter perdão na seleção e só quem se prova fica, né? É só desse jeito. Até tem uma passagem minha, mais do Ricardinho, o fenômeno, quando ele ficou velho, eu guardei mais de 1000 doses dele. Falei, eu não vou fazer um boi melhor do que esse. O Ricardinho, não, pai, nós vamos fazer. Depois apareceu o pacote, eu fiz a mesma coisa. Apareceu o Vence, eu fiz a mesma coisa. E ele sempre fala, não, pai, então vamos fazer outro melhor que esse. E graças a Deus, hoje eu acho isso. Mas antigamente eu ficava com o pé atrás, porque eu não tinha esses touros. Hoje em dia já não tem mais essa preocupação. A gente cada ano está se superando. Eu reparei numa frase, na hora que eu cheguei aqui na fazenda, o senhor comentando comigo, o animal não pode ter mais de 3 defeitos, o senhor comentando comigo. Porque, querendo ou não, quando você tem um animal do lado do outro, um tem algo melhor que o outro, um tem algo pior que o outro. Então, assim, quando vocês estão analisando o indivíduo, o que é muito importante? Tem defeito leve e defeito grave, né? Tem defeitos, por exemplo, você teria que arrumar num gado, que eu acho, ossatura, comprimento de carcaça, amplitude torácica, comprimento de costela, garupa com osso sacro plano, garupa mais comprida que as carnes primeiras estão lá, entendeu? Então você tem de olhar isso. Você chega num boi do ossinho fino, do corinho agarrado, como que esse animal vai ser um animal que vai dar para transmitir peso para outro gado? Ele não vai transmitir. Pode vir numa avaliação genética que não vai transmitir, tem alguma coisa errada. Hoje em dia, por exemplo, tem avaliação genética. Você olha na avaliação e olha no touro lá. Tem de parecer, tem de condizer com aquilo. Agora, 3 defeitos, mais 3 defeitos é grave demais, né? Só porque ele é top 01, não dá para encarar. Agora, saindo um pouquinho da parte da seleção e falando um pouquinho sobre a continuidade do trabalho.
Ricardinho já vem aí como uma nova safra, né? Mas tem muito, eu acho que, de tudo que viveu e vive com o senhor aqui na fazenda. Como que é ver esse filho? Já tá melhor que o pai? Eu te falo um negócio, eu fui muito feliz que eu dei conta de passar a progênie, não é? Porque o boi precisa transmitir e nascer produtos melhor que ele. E eu, graças a Deus, dei conta. Ele tá, cada dia que passa, melhor, e cada dia ele quer crescer mais, evoluir mais e ir mais para frente e produzir mais, certo? E galgar lugares melhores. E fechando a nossa edição de hoje, vamos assistir um teaser que conta um pouco mais sobre a história do nosso programa, que desde o início foi pensado para trazer as informações e histórias dos grandes nomes da pecuária brasileira. Confira. O que é ser um criador de sucesso para você? Paixão, paixão, paixão e muita paixão, porque precisa ter persistência para chegar no seu objetivo. Muita severidade na fazenda, sem muito amor, eliminando o que não serve, multiplicando o que é bom, né? É no celeiro do mundo, onde o sol aquece os campos, onde a chuva revigora as plantações e o pasto verdejante sustenta o rebanho, que o verdadeiro trabalho de um criador se materializa, transformando dedicação e conhecimento em resultados que fazem a pecuária brasileira crescer. Nós somos simples, nós usamos chapéu, nós usamos botina, nós usamos suspensório, varinha na mão. E pelo bem do nosso país e das próximas gerações, nós vamos continuar produzindo. Isso é a pecuária brasileira. Os melhores capítulos dela vai ser o que tem pela frente. Nossa missão é dar cor, vida e significado para histórias e para novos caminhos. É instigar novos desafios. Nossos valores são a dedicação ao trabalho, o respeito à tradição e à inovação. Nosso compromisso é com a verdade e com a contribuição para o avanço de um dos setores que mais emprega no país. Acomode-se e seja muito bem-vindo ao livro de trajetórias da pecuária. Criadores de sucesso, raízes que inspiram legados. Finalizamos mais um Criadores de Sucesso. Muito obrigada pela sua audiência e não se esqueça de acompanhar o nosso programa também pelas redes sociais que aparecem na sua telinha. Beijo grande e até lá! Criadores de sucesso. Oferecimento Genética Aditiva. Fazenda Camparino. EAO Agropecuária. Nelore RG. Nelore VC.
Nelore Aimoré, Fazenda Jacamim, Guadalupe Agropecuária, JR 5 estrelas 122%.